aqui, os tupis, né, os quais que os portugueses têm o maior contato e, consequentemente, conhecimento da língua, né? Se a gente pensar aí, a influência do tupi na língua portuguesa é gigantesca, né? Por exemplo, se você pensar em cidades do Brasil, elas são, antes do litoral, né? Ou elas são nomes de santo, ou são nomes tupis que os portugueses aprenderam com os indígenas, né? Só pensa aqui no litoral brasileiro, no litoral nosso aqui, é tudo assim, né? Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, nomes indígenas ou nomes de santos, São Vicente, São Sebastião, Santos, né? E isso é um processo também. A fauna e a flora brasileira também, na sua grande maioria são nomes indígenas, aí, jararaca, goi, macaco, né? Tem esse processo, mas tinha aí uma infinidade de grupos, né? Indígenas para além do tupi, que o processo de colonização quase que exterminou todo esse processo, mas era importante a gente pensar nisso. E aí outra dinâmica também que coloca, ia pedir para o Thaí colocar a imagem, né? Um pouquinho para a gente pensar o presente e o passado, né? Então, tinham aquelas várias identidades, aquelas várias línguas, e se a gente for pensar hoje das línguas indígenas faladas, né? Isso é um pouco uma lógica desse processo. Os portugueses, eles chegam pelo litoral, né? E aí tem um processo de fuga, de readaptação, enfim, estava na reprodução automática. E hoje quase que não há línguas indígenas, né? muito faladas no litoral, porque houve esse processo maior de assimilação / dominação, enquanto que para o centro-oeste, né, da nossa região ali, onde hoje é o norte e o centro-oeste, há muito mais línguas faladas, né? Mas a ideia é um pouco apresentar essa diversidade para a gente pensar no que levou à extinção dessas centenas, talvez milhares de línguas indígenas dentro desse processo de colonização, e um processo que, assim, acho que esse processo ocorreu no mundo inteiro, mas no Brasil tem uma característica de violência maior, né? Como eu falei, 99%, mais de 99% da população brasileira tem como língua materna apenas o português, né? A gente for pensar outros casos, a gente poderia pensar de casos em que o colonizado, né, conseguiu manter a sua língua, Japão e China, casos em que há uma simbiose muito grande, né, de pessoas que falam diversas línguas maternas, né, que eram suas, as línguas impostas pelos europeus. Então, Paraguai, por exemplo, o Guarani é falado por 60% da população paraguaia, né? Se for no Chile também ainda, se você for, enfim, na Bolívia, né, o Quechua, o Aymara ainda é falado por um grande número de pessoas que hoje vivem nesses territórios, e no Brasil não, né? A violência e o processo de exterminação da cultura indígena foi muito mais forte do que em outras regiões do mundo, talvez só comparado com os Estados Unidos, né? Se você pensar numa lógica mais comparada. E aí, uma das hipóteses que é trabalhado entre os antropólogos é que as sociedades indígenas, elas sabiam que esse processo de criação de um Estado, ele também seria um processo de estratificação social muito forte. Afinal de contas, isso é um consenso, né? Onde o Estado chegou também junto a um processo de estratificação muito forte, e havia todo um processo de medida de impedir que isso ocorresse, né? Então, as sociedades indígenas, até hoje, que preservam mais características do seu passado, tinham um controle muito grande do governante, né? Quem estuda Enem, por exemplo, possivelmente cai algumas coisas nos Enem de vocês que estudam, sempre cai esses processos de impedir, né, principalmente o pajé e o cacique, que seriam as duas principais autoridades, conseguissem se sobrepor a outros elementos da sociedade e, consequentemente, criasse o que seria Estado, né? Queria cumprimentar aqui o professor Michael, a professora Ludmila, agradecer ao Grêmio Livre Estudantil Chico Mendes, a Isabela Cavalcante, Letícia Alves, Helena Ramos e o presidente Gustavo Dantas pelo honroso convite. Não é a primeira vez que eu me apresento aqui, eu já estive aqui nesse auditório apresentando Indigestão Curricular, sou ex-aluna. Com muito orgulho eu retorno a essa casa que tanto colaborou para a pessoa que eu sou, na pessoa do Vitão, que é sim meu professor preferido. Eu cumprimento todos os professores da casa, cumprimento vocês, agradeço a audiência, a escuta atenta, é uma honra ser ouvida. Agradeço também à Prefeitura de Guarujá, embora eu não trabalhe mais lá. Quando me foi feito o convite, eles me liberaram para estar aqui.
E agradeço também o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, na pessoa do professor Edson Luiz, o coordenador do centro, que é onde eu trabalho desde quarta-feira, com muito orgulho também. Gente, seguinte, vou levantar para você. Desculpa ter saído aí do enquadramento, pessoal. A apresentação que eu trouxe para vocês aqui, mas para ilustrar alguns pontos importantes, tá? Às vezes vocês verão que tem uns textos, não é que eu vou ler assim, mas é que esses textos eu acho que eles marcam algumas impressões importantes que foram construídas a respeito desses sítios sambaquis, que foi o motivo pelo qual eu fui convidada, né? Eu estudei estudo sambaquis desde 2010, já estudei por vários aspectos, e como hoje é um dia de homenagem ao indígena, eu pensei o que pode ser conveniente falar sobre sambaquis sem aumentar uma confusão que existe, uma confusão importante de ser desfeita. Quando a gente fala desse grupo indígena, que está sendo homenageado, por exemplo, neste evento, que são os indígenas contemporâneos a nós, e também os indígenas contemporâneos aos invasores, como bem comentou o Michael, nós não estamos falando do mesmo grupo cultural e do mesmo grupo étnico que construiu os sambaquis há muitos milênios atrás. Os sambaquis são evidências de uma ocupação humana muito antiga. E também deixou suas marcas em topônimos, por exemplo, aqui casqueiro, que é um sinônimo em língua portuguesa para sambaqui, e a própria palavra sambaqui é uma palavra que eu ia falar que é uma palavra da língua portuguesa também, mas de origem tupi. Quando se fala em tupi, é complicado, o pessoal da tradução sempre discorda, mas o que a arqueologia e a história assimilou como sendo uma tradução bacana para sambaqui é que significa monte de conchas. Só que não foram os indígenas, muito menos os tupis, muito menos os sambaquieiros, né, que nós nem sabemos como eles falavam, que inventaram essa categoria. Isso é um conceito da ciência, da arqueologia do século XIX. Foi o que eu estudei no mestrado, especificamente. Indígenas para a ciência, especialmente no século XIX, eram muito convenientes, sobretudo quando estavam mortos, né? No século XIX foi um período que a ciência brasileira queria se estabelecer. O Marco mencionou o Instituto Histórico, Geográfico, museus e tal. Isso daria robustez ao processo de independência, a afirmação da nacionalidade brasileira. Então, quando era conveniente, os caras lá escolhiam, vamos usar esses indígenas aqui para ficar mais brasileiro, né? Mas era a ciência que foi usada de uma maneira muito cruel contra eles próprios. Então, se nós estamos falando de sambaquis, nós estamos falando de ancestralidade? Mais ou menos, depende do olhar. Se for uma percepção, vamos dizer assim, estrito sensu, não. Nós temos poucas relações, inclusive genéticas, com este grupo, ao que parece, tá? Estou falando tudo fundado em algumas pesquisas, alguns estudos específicos. Quem quiser se interessar, pode entrar em contato comigo, ou então por e-mail, ou aqui no bairro mesmo, porque eu moro aqui. Vocês me encontram na rua, lá no Peralta, não, como chama, gente? Essa. Marília, quem é aquele cara que falou tal coisa? Enfim. E aí eu escolhi esse caminho aqui para falar, como eu ia dizendo, o caminho dessa ciência que se afirmou no século XIX. Primeiro, porque é o que eu mais sei falar sobre isso. E segundo, na expectativa de que a gente compreenda cada vez mais como os mecanismos institucionais foram cruelmente utilizados para inferiorizar, por várias categorias possíveis, os povos originários, que nós chamamos de indígenas. Sendo que, em alguma medida, nós também somos os indígenas, né? Indígena é uma palavra que significa nativo. Nós herdamos muito desses povos originários, e conforme a gente compreende, quanto mais a gente compreende o quanto nós herdamos, eu acho que o caminho para a gente se identificar está mais aberto ainda. Quando o Michael trouxe
o Tsvetan Todorov, uma das referências bibliográficas que ele trouxe, eles nos ajudam, pelo menos aos professores de vocês, né? Não sei como que vocês se aproximariam desse autor no ensino médio. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas para a gente, que é na nossa formação de historiador, este é um dos autores que ajuda a gente a entender como que havia uma desigualdade muito grande de poder e como existia uma... Nem dá para falar geopolítica, porque o outro lado realmente estava muito fraco nesse jogo. Então, existia um massacre mesmo, mas esse massacre ele não foi só físico, porque existia um extermínio, existia um conflito, vocês sabem disso, mas se fosse só pelo conflito, confronto direto, arma por arma, os portugueses tinham sido expulsos rapidinho, gente, porque naquela época, apesar de ser flecha contra arma de fogo, até o branco que chegou aqui com uma arma recarregar com pólvora demorava minutos. Nisso ele já tinha tomado umas 50 mil flechas na cara. Então, era necessário todo um jogo a ser jogado com várias armas. E a ciência, o conhecimento, a religião foi uma delas, né? Eu estou aqui especificamente para falar da ciência, mas vocês vão ver que vou esbarrar em outros tentáculos desse domínio. Existia essa ideia, que foi forjada também pelos historiadores, de que quando nós presenciávamos um indígena, uma pessoa indígena, a gente estava de frente a um retrato vivo da pré-história. Até aí, nenhum problema, a não ser que o problema da pré-história é que não, eles eram contemporâneos, eram pessoas contemporâneas. Então, como você pode estar diante de uma pessoa que vive no mesmo tempo que você e dizer que não é um retrato de épocas, de séculos ou até de milênios atrás? Até nesse momento eu faço um convite para vocês, isso sim é interessante observar, nos materiais com os quais vocês se deparam, livros didáticos, textos, eventualmente até provas, Enem e tudo e tal, que tipo de relações se estabelece com os indígenas de 500 anos atrás e os povos indígenas atuais. Porque, surpresa, o tempo também passou para eles. Não são os mesmos indígenas de 500 anos atrás. Os de 500 anos atrás também não eram os mesmos de 5.000 anos atrás. Parece simples, né? Parece fácil de entender isso, mas é mais fácil ainda cair nessa teia de argumentos falsos a respeito do que se identifica, do que se pode chamar de indígena. Porque foi justamente esse engodo que justificou a dominação, a conversão, a escravidão e o extermínio desses povos. Qual o seu nome, por gentileza? Pergunta ao professor. Meu nome é Rodrigo e eu fiquei um pouco confuso posso perguntar para a Marília? Eu fiquei um pouco confuso sobre o que é o samba kiss. Eu adoro quando eu termino uma fala de meia hora sobre samba kiss e eu não consigo explicar direito o que é samba kiss, né? Vou dizer que foi de propósito, é difícil mesmo de entender. Minha resposta também não vai ajudar tanto, mas quem sabe, uma hora a gente chega lá, como eu disse. Tem duas coisas. Primeiro que é sambaqui pra gente, porque fomos nós, vamos dizer assim, a ciência, a academia, o ocidente, que inventou o que é sambaqui. E o que era o sambaqui para quem estava construindo, para quem estava vivendo, para os seus arquitetos, vamos chamar assim, né? Pra gente, sambaqui como a gente chama um sítio arqueológico, qualquer um, que é composto por conchas, mais de 30% do seu volume é composto de concha, quaisquer conchas, e tem formato monticular ou não. E por que isso é interessante para a arqueologia? Porque lá no século XIX descobriram o sambaqui, quando a arqueologia estava se definindo como ciência, descobriram sambaquis, que lá chama Coquemundings, que significa
Monte de Conchas em dinamarquês. Começando a revisar os relatos dos viajantes e tal, anteriores, perceberam que muitos deles apontaram a existência desses montes de conchas em vários lugares do mundo. Inclusive o Darwin, nos seus diários do Beagle, que foi um diário de viagem que ele escreveu nos anos 20, pelo mundo inteiro, e ajudou ele a fazer a famosa teoria da descendência com modificação naquele livro que ele lançaria em 1858, A Origem das Espécies. Sambaqui é isso, então, um monte de conchas ancestral de pessoas que usavam para vários propósitos. Inclusive, a gente não entende direito por quê, mas a gente entende mais ou menos como, para enterrar os parentes. Então há um esforço geracional. Não foi assim, um belo dia fizeram um monte com várias conchas, não. Primeiro ele foi pequenininho, e porque a atividade é sucessiva e atravessou séculos e muitas gerações, então eles começaram a ficar gigantescos e enormes. Para os povos que vieram depois, aquilo virou um mato na paisagem. É impossível você estar de frente para um sambaqui e perceber que tem alguma coisa ali que não é da natureza, que alguém fez, alguém colocou, gerações obstinadas ali em torno dessa construção, a gente não entende direito por quê, mas é por aí. Lutar para manter um processo de impedir essa característica da globalização de, entre aspas, homogeneização cultural, né? Então isso está acontecendo nesse exato momento com diversos povos indígenas no país inteiro que estão lutando para manter a demarcação das suas terras, para manter a sua forma de ver, né? Ou até mesmo para exigir esses processos de transformação, né? A gente tem aqui, por exemplo, ali na região do Japuí, né, uma área que não é originária dos povos indígenas, né, eles não são ali, mas tem uma aldeia indígena guarani ali, né? Então acho que é um pouco esse processo, e não sei se alguém viu recentemente, mas uma das lideranças indígenas, a Sônia Guajajara, estava discutindo no Congresso recentemente esses aspectos, né? O novo governo quer mudar uma série de preceitos legais e tem aí as audiências indígenas de Itaguaí. E ela está falando justamente sobre isso, né? Um território indígena dizer, ó, tudo bem, aqui tem toneladas, centenas de toneladas de minério de ferro, mas a gente não quer explorar esse minério de ferro, né? Aqui na região pode ter petróleo, mas a gente não quer explorar esse petróleo, né? Então, isso é uma característica que só é entendida a partir do conceito de autodeterminação dos povos, né? As pessoas teriam o direito de ter uma outra forma de vivência que não a que a gente acha correta, inclusive numa lógica muito comum de desenvolvimento, né? Então o governo vai novamente usar esse argumento, a gente é um país pobre, não pode nos dar aos luxos de deixar de explorar ouro, minérios que tem nas terras indígenas, né? Então acho que é um pouco esse elemento que casa com o que o Vitão falou, que é esse processo, né? Durante o governo Temer, o Congresso mudou o entendimento de que as terras indígenas têm que ser demarcadas agora pelo Congresso Nacional e não mais pela FUNAI. Isso foi ainda no governo Temer. Isso significa dizer que demarcação de novas terras indígenas vai ser uma raridade no Brasil a partir disso, se não mudar esses preceitos legais. E nesse exato momento o governo quer voltar atrás para a demarcação de algumas terras indígenas, né? Então a Raposa do Sol, por exemplo, que é um território gigantesco, que é a demarcação da terra indígena que foi garantida pela STF, o governo quer anular. Então, né, nesse exato momento está se debatendo retroceder as terras indígenas que o próprio Estado brasileiro tinha reconhecido como sendo disso, e dificilmente, se não tiver um outro contexto político, há um avanço, né? Porque agora é o Congresso Nacional que tem que dizer o que é uma terra indígena ou não, e com esse Congresso Nacional que a gente tem aí, o mais conservador das últimas décadas, dificilmente terá demarcado novas terras indígenas, e quer avançar além, não demarca novas e ainda volta atrás em outras terras indígenas que estavam demarcadas e dado o título de posse, enfim, legalmente pertenciam às etnias indígenas dos povos nativos que viviam naquelas regiões.